Fala galera, beleza? Essa é a nossa primeira aula do workshop de lavadora. Lembrando, dividido em 3 aulas. A primeira aula é o contato do consumidor, onde eu vou identificar a reclamação do consumidor referente ao produto. A segunda aula é feito e o teste dos componentes. E a terceira aula é a entrega do produto, onde vai fidelizar aí o cliente. Lembrando, nesse momento aqui, a gente vai simular uma situação e aqui eu vou apresentar para vocês já o contato com o consumidor, mas existe técnica de abordagem, técnica de contato com o consumidor, apresentação, que tudo isso eu ensino no RP. Mas para não ficar muito longo, eu vou direto ao ponto aqui, tá? Beleza? Então vamos lá. Nesse momento eu vou fazer o primeiro contato com o consumidor e eu quero que vocês entendam a importância disso no diagnóstico do produto. Vamos entender que aqui a lavadora é como se fosse uma criança e o proprietário como se fosse o pai. E vamos entender que eu, técnico, sou um médico nesse momento. Eu tenho que entender o problema, entender qual a dor, para me saber aonde eu vou atuar. E quando você faz isso com mais tempo, quando você entende o que você está fazendo as perguntas corretas, você já vai abreviar aí o seu diagnóstico e já vai visualizar qual o cenário que você vai se deparar. Eu vou criar situações aqui para que você entenda. Vamos lá, vamos criar 4 situações. E vou colocar a primeira para vocês agora. Vamos lá. E aí, Jéssica, qual o problema do seu produto? Então, meu amigo, desde anteontem a minha máquina não liga. Ela não liga, né? Não liga. Então vamos lá, vamos entender. O produto não liga. Quando o produto não liga, você vai entender que pode estar relacionado a fatores externos, como por exemplo, a tomada pode estar sem energia. Eu já vi muito técnico desmanchar o produto antes de testar uma tomada. Ou o cabo de alimentação pode estar rompido, ou você vai testar a continuidade do cabo até chegar na placa e ver realmente se ela está energizada. Está energizada, a gente já vai começar a entender o problema. Então, na primeira pergunta, você já tem aí uma matriz de erro na sua cabeça. Agora vamos para o segundo caso. Jéssica, qual o problema do seu produto? Então, no caso, eu boto minha roupa para lavar e ela lava normal, mas ela está saindo toda manchada. Outra situação, o produto está funcionando normalmente, por o que ele disse. Lógico, isso não vai me isentar de testar os componentes, mas vamos lá. Tá lavando normalmente, só que as roupas saem manchadas. Qual o cenário que vem na cabeça de um técnico que entende um pouco de lavadora? Ele vai entender que ela está precisando de uma manutenção. Ela pode estar com excesso de crosta, amaciante decorrente do uso contínuo em um período. Agora vamos criar outra situação. Jéssica, qual o defeito do seu produto? Eu boto minha roupa para lavar, ela lava normal, mas na hora de centrifugar, ela desliga. Ela não joga água para fora. Então, o técnico, novamente, através de uma pergunta bem feita e entendendo a dor do cliente, você vai imaginar na sua cabeça qual é o cenário. Então, ela está lavando, mas não está centrifugando. A placa pode não estar mandando corrente, a fiação pode estar interrompida, a bomba pode estar queimada ou obstruída. Então, a pergunta bem feita e você entendendo com o consumidor qual a dor dele, você vai conseguir aí já visualizar um cenário na hora de você dar o diagnóstico do seu produto. Jéssica, qual o defeito do seu produto? Então, minha lavadora sempre lavou normal, mas agora toda vez que eu ligo para lavar, ela parece um avião. Fica andando a casa inteira e fazendo muito barulho. Ela não era assim. Ó, o produto está lavando normalmente. Outra situação que você vai criar na sua cabeça um diagnóstico aí de defeito, uma matriz de defeito. Vamos lá. O produto está lavando normalmente e na hora da centrifugação ela está fazendo ruído, barulho ou andando a casa toda. Então você pode ter. Ela pode estar desnivelada, ela pode estar com o mecanismo travado, torto, enfim. Várias coisas pode fazer com que isso aconteça, mas você fazendo a pergunta correta e ouvindo o consumidor, além de você estar fidelizando o consumidor, você vai estar entendendo o defeito e já criando aí um diagnóstico na sua cabeça de como solucionar aquilo. Nessas situações de retirada do produto da oficina, nesse caso, uma manutenção, eu até sugiro que seja feita na oficina. Aí existe também técnicas de retirada de produto, e isso eu ensino lá no RT. E de bônus, ainda nessa aula, eu vou deixar para vocês aqui uma matriz de erro, de relacionamento de erro. Não liga, relacionado aqui. Não centrifuga, está relacionado aqui. Enfim, para facilitar ainda mais sobre. Lembrando, essa aula é para que você aprenda a ouvir o consumidor, porque às vezes, no ouvir, você já consegue ter aí uma visão de onde está o problema. E você pode até parecer que não está aprendendo muito, mas se você fizer isso, esse passo a passo no seu dia a dia, você vai estar na frente aí de 50% do técnico. E na próxima aula, a gente vai testar componente a componente relacionado ao defeito.
Então, parceiro, te aguardo na próxima aula. Lembrando, nessa aula, se você fizer esse passo a passo, você está na frente de mais de 50% dos técnicos. Lembre-se, a máquina é seu paciente e você é o médico. Então, procure ouvir, entender a necessidade, o problema, que aí você vai ter uma visão do seu cenário, beleza? Então, na próxima aula, mão na massa. É realmente examinando o seu paciente e testando componente a componente. Olha só como é interessante, ó. Não liga. Aqui, nesse caso, é um eletrolux, é um monitor de autoteste, né? Mas não liga. O que está relacionado? Não liga ao X, falta de tensão, pode ser cabo de força, pode ser placa, interface, pode ser rede elétrica, pode ser placa de potência. Outra coisa, não entra água. O que pode ser? Falta de tensão na tomada, tensão muito baixa. O que mais que está relacionado a não entrar água? Vamos aqui no Xzinho, ó. Resistência ômica da válvula principal, tensão da válvula principal. Então aqui você já vai abreviando, ó, transbordando. O que pode ser transbordando? Vamos aqui, ó, rede elétrica, pode ter resistência ômica do motor, tensão, é isso, né? Estou lendo errado? Não, desculpa, transbordando, li errado aqui. Então tá aqui, ó, rede elétrica, o que mais? Pressostato, placa. Então com isso aqui, no início, é bem interessante para quem está iniciando, que você já consegue relacionar o defeito, né? Mas quando você já tem um bom tempo, você já consegue associar, porque isso aqui faz parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. Beleza, te aguardo no próximo aula. Tamo junto. Fechou.